Bom, vamos lá. Vou falar agora um pouquinho nesse vídeo a respeito do Linux, né? Então, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho a respeito da arquitetura para microcontrolador, ao qual o FreeRTOS é destinado. Tá? Então, vou falar um pouquinho dos simuladores que ele fornece aqui na própria página. Vocês estão vendo aqui nessa página que você tem um FreeRTOS, um simulador para ele com Linux, certo? Oficialmente ele só fornece para Windows, só que para Windows você vai ter que instalar uma série de coisas. Ele é um pouquinho mais complicado de você tentar lidar com ele, até para o próprio sistema operacional mesmo, que é meio complicado. O Windows ele não é muito feito para programador, ele é feito para o usuário final, para a pessoa que geralmente só quer acessar a internet ou quer uma máquina para trabalho em escritório, né? Embora eles estejam mudando isso com o tempo, né? Embora a Microsoft esteja mudando isso com o tempo, eles ainda têm uma série de dificuldades, principalmente com acesso à arquitetura. Então é muita permissão que você precisa, é muita coisa, é muita DLL que você precisa atualizar, e isso para programador não é muito bom, e é por isso que a gente utiliza tanto Linux na área da programação, né? Porque o Linux ele te dá uma liberdade maior. Então, tem esse código aqui, tem esse port para Linux, né, do simulador do Windows para Linux, feito pelo William Dave, né? Ele publicou isso aqui em 2010, mais ou menos, né? Tem alguns tipos de... tem uns changelogs aqui, se você for ver o background, acho que ele parou em abril de 2010 aqui, ó. Então assim, ele é um pouquinho mais antigo, mas as funcionalidades dele são muito semelhantes à atual hoje, que é a versão 10, tá? 10 anos depois. Ainda continuam as mesmas coisas, logicamente falando, é possível implementar aqui. Ele não tem uma coisa ou outra, grupos de evento ele não tem, enfim, alguns outros tipos de módulos que o FreeRTOS hoje proporciona para quem está utilizando o microcontrolador na sincronização de tarefas. Mas ele é muito prático e ele é bom para validação, tá? Testei ele, né? Muito bom, facinho de configurar, não tem muita dificuldade, tá? Então, se você estiver utilizando o Linux, é primordial, né? É fundamental que você entenda um pouquinho de C e um pouquinho de compilação, né? E além do mais, quando você for tentar fazer esse port, tá? Nesse caso, eu consigo baixar só clicando aqui, certo? Você clica aqui, ele vai te dar lá o arquivo zip. Ele vai baixar esse arquivo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele vai baixar esse arquivo. Não, desculpa, não é esse não. Deixa eu clicar aqui. Ele vai baixar esse arquivo aqui, certo? POSIX Simulator, GCC Simulator. Bateu aqui. Agora é só você extrair, correto? E ele te dá esse arquivo aqui, ó. Beleza. Então vai te dar alguns tipos de arquivo, que são alguns tipos de I/O para comunicação serial. Então, se você tem uma comunicação serial, você quer implementar uma comunicação serial da tua aplicação que está rodando no simulador com o PC, né? Você pode escrever na porta serial, que ele vai entender tranquilo, utilizando essa biblioteca SYNC.io, tá? Alguns demonstrativos que ele tem aqui dentro, né? Então, você vai ver que ele vai ter alguns tipos de coisinha, que ele vai conseguir uns demos aqui, certo? De bloqueio, né? Enfim, semáforo, e aí vai, tá? Pasta de debug, que ele vai ter uma versão aqui do próprio microkernel, que ele vai fazer uns links com a main lá na pasta raiz, certo? E aqui se você quiser, você pode construir na main, que tá a construção da aplicação na main, que está aqui nessa pasta raiz, e dá um make. Se você for com o terminal aqui, dá um make all aqui, ele vai construir para você certinho, tá? Obviamente se não tiver nenhum tipo de erro, tá? Então só, por exemplo, chegar aqui e dar um make all. Aqui não vai funcionar, depois eu vou explicar o porquê, tá? Vai dar um probleminha aqui, tá vendo? Vai dar um problema, mas isso aqui é por causa da arquitetura, depois eu explico para vocês, que vai ter que fazer uma adaptação para o Ubuntu, tá? Que esse também é uma das dificuldades, dependendo do teu tipo de distro, ele vai dar um probleminha, tá? Eu testei no Fedora e eu testei no Ubuntu. No Fedora, zero problema. Então, foi basicamente baixar e usar. No Ubuntu, tive que fazer umas adaptações, justamente porque ele não entende alguns tipos de chamada de sistema dentro do próprio microkernel lá, da abstração do microkernel que ele implementa. Ele não entende uma chamada de sistema ou outra para poder fazer alguns tipos de coisa.
Por exemplo, a fila de receive, send, ele não vai conseguir fazer algumas primitivas de sistema operacional, por isso que ele dá uns erros, tá? Mas assim, é tranquilo, já mostro para vocês como é que é feito isso, tá? E vamos lá. Então aqui só dá um make all, supondo que está tudo certo, tudo configurado, dá um make all, dá um enter, ele vai fazer toda a compilação para vocês, você não precisa ficar indo de arquivo em arquivo compilando, tá? Que ele já tem um script pronto para isso, certo? File.io, obviamente para leitura e escrita de arquivo, certo? O kernel do próprio FreeRTOS que vai estar implementado aqui dentro, com as adaptações necessárias para a arquitetura, para o Linux, certo? Que vai ter algum tipo de fila, enfim. Aqui vai ter algumas coisas a mais. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse... não, no caso aqui a gente está na parte de debug ainda, né? Mas mesmo assim eu vou limpar aqui, só dar um make clean. Beleza, já tirou todos aqueles arquivos binários, tá? Então aqui vai ter alguns tipos de coisas, certo? Aqui vai ter o port, tá? Com a questão do manejamento de memória, certo? Mas aqui é só basicamente os links para a pasta raiz, que vai estar aqui dentro implementado. Então se você vier aqui na pasta raiz, é aqui mesmo que vai estar implementado o kernel, tá? Ali dentro do debug é só os binários que vão estar linkando o kernel lá na aplicação, certo? Então aqui tem a pasta, enfim, do microkernel. Vocês podem ver que é muito semelhante àquilo que a gente está vendo no microcontrolador. Tem uma outra coisa só que não tem aqui, certo? E a organização também é um pouquinho diferente, né, dos outros módulos que eles foram adicionando com o tempo, tá? Então aqui tem o port para POSIX, certo? Que lá que a gente tinha visto lá no GCC, port para arquitetura. Então aqui vai estar implementado aqui dentro. Então vocês podem perceber que vai ter alguns tipos de coisa aqui dentro. Aqui vai estar um pouco mais alto nível, porque vai ter chamadas de sistema, certo? Que já fazem um monte de coisa que o kernel já necessita, certo? Então aqui é um pouco mais alto nível. A gente não vai lidar muito com instrução de máquina aqui, né? Porque o próprio Linux já se encarrega disso pra gente. Então aqui tem a gerência de memória, em que ele utiliza o algoritmo do RIP3, né? Se vocês lembram daqueles algoritmos dos 5 tipos de algoritmos diferentes de memória que a gente tinha, ele vai utilizar o 3, obviamente com suas devidas adaptações, porque aqui ele vai ter uma gama muito maior de memória, porque ele teria um dispositivo embarcado. No caso, meu computador tem 8 GB de memória RAM, então ele vai ter que fazer algumas adaptações, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Alguns tipos de teste, nada muito importante, e também o release lá, que é basicamente você dá um make all lá e ele vai construir um binário pronto para produção, certo? Mas obviamente a gente não vai utilizar isso aqui em máquina de controle porque ele não é determinista temporalmente, justamente depois de tudo aquilo que a gente discutiu no primeiro vídeo. Aquele arquivo do FreeRTOS config, certo? Então vai ter aqui dentro todas aquelas configurações que são necessárias para fazer com que o microkernel rode, todas as constantes do microkernel, tá? E amém, certo? Onde é possível você colocar as suas aplicações. Ele já vem com um demo aqui, que ele vai utilizar alguns tipos de APIs, vai utilizar protocolo DP, vai utilizar... deixa eu dar uma olhadinha o que mais ele utiliza aqui. Mensagens, filas e assim vai. Certo? É muita coisa, são várias tarefas que ele utiliza aqui. Por ele ser, obviamente, ele está rodando no processador i5, ele vai ter uma maior habilidade para poder rodar, sei lá, dezenas de threads se ele quiser, né? Dezenas de tarefas no caso aqui, né? No caso ele vai implementar thread por baixo. E também alguns tipos de serial se quiser também, certo? Então basicamente é isso. Esse aqui é aquele código fonte que vai estar disponibilizado. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como faz a importação, tá? E é isso aí. Beleza, pessoal? Valeu!